tá? Exportamos soja, milho, importamos fertilizante, carvão e importamos muito combustível. Então todo o combustível do Maranhão, uma parte do Tocantins, uma parte do Pará, do Piauí, ele é importado pelo Porto de Itaqui. Nós também exportamos celulose da Suzano. Então essas são mais ou menos as cargas que a gente movimenta. O Maranhão tem uma característica natural muito favorável à instalação de empreendimentos portuários. Nós temos a Baía de São Marcos, ela é naturalmente muito profunda. E uma das coisas mais caras dentro de um complexo portuário é dragar, fazer a dragagem do fundo, retirar, né, para manter o porto profundo, para poder atracar navios de grande porte. Então nós temos berços naturalmente muito profundos, que chegam a 19 metros, né? O nosso vizinho, a Vale, atraca os Vale Max, que pode chegar até 25 metros de calado. Então existe toda uma área geográfica favorável à instalação portuária, que é ali onde a gente está. Um pouquinho dos nossos resultados, né? No ano de 2021 foi o nosso recorde de movimentação. Nós movimentamos, né, falei, 31 milhões de toneladas. Foram 62% de granel sólido, a soja, o milho, os fertilizantes. 32% granel líquido, essa importação de combustíveis, e 6% a carga geral, que é cargas de projeto, trilho, máquina, celulose, tudo isso entra na carga geral. Aqui, só para mostrar para vocês um pouco desse histórico, em 2016 nós movimentamos 16,9 milhões de toneladas, e em 2021 31,1 milhões de toneladas. Foi quase o dobro. E nesse tempo nós inauguramos 2 berços de atracação, ou seja, a gente quase dobrou a movimentação com poucas inaugurações de espaços de atracação, digamos assim. Então o que fez isso foi, de fato, a otimização do tempo, menos tempo no navio atracado, menos tempo de burocracia para fazer a operação do navio, mais otimização. Então, um pouco a inovação envolvida em tudo isso, né? Aqui está falando um pouco do crescimento. Nós atracamos em 2021 888 navios. Esse ano a gente vai atracar um pouco mais e vamos passar um pouquinho dessas 31 milhões de toneladas também de cargas movimentadas. Um pouco de como a empresa se é administrada, digamos assim. Hoje nós somos o único porto no país com 4 certificações. Nós somos certificados na ISO de qualidade, de segurança da informação, que é um pouco raro para um porto, mas há casos de portos que tiveram o seu sistema hackeado e depois o pessoal pede um resgate para a devolução desse sistema. Então a gente é certificado com essa segurança da informação, gestão ambiental, segurança do trabalho. Esse ano nós somos premiados pela ANTAC com o primeiro lugar no Prêmio Portos Mais Brasil, né, que é de gestão, e no prêmio da APA, que um prêmio de toda a América, né, então concorremos com portos dos Estados Unidos, América Central, América Latina, o prêmio de desenvolvimento de infraestrutura portuária. Então isso coroou um pouco aquela nossa visão de ser a empresa referência em gestão portuária. Então a gente está bem satisfeito com todos esses resultados que a gente vem atingindo, né? E entrando agora no nosso assunto, o programa Porto do Futuro. É para cá? Pronto, de onde a gente partiu? Em 2015, esse era o funcionamento do porto, certo? Aquela pilha de papel lá no canto superior direito era uma atracação de navio de container, gerava todo aquele monte, todos os nossos processos, era tudo em papel, esses boards escritos, né, de atracação, de line-up, de navio, etc. Então isso gera rádios analógicos, então você não tem sistematização de dados, informações, você não consegue prever o que você vai fazer no futuro, porque essas informações estão num monte de planilha, uma confusão. Então, a partir de 2015, a gente começou um processo grande de digitalização do porto. Então, a gente criou esse CCO, que é essa foto do lado esquerdo superior. Então, para controlar toda a operação, essa operação passou a funcionar dentro de um sistema, que é o TOS. A gente também criou um sistema próprio, que inclusive foi patenteado, que é o SIM, que capta as informações do TOS e gera desses dados informação gerencial, para a gente conseguir fazer tomada de decisão. Os OCRs rodoviários, digitalização de processo, a gente não tem processo nenhum mais em papel, não tem nem impressora mais na sala, e vários processos nesse sentido. E a gente começou a entender que isso não bastava, a gente precisava trabalhar mais especificamente com inovação, trabalhar mais diretamente, ter pessoas trabalhando com inovação, e a gente começou a criar o programa Porto do Futuro.
que tem algumas características básicas. Primeiro é o envolvimento da alta administração, a participação dos gestores, isso é muito importante. Havia uma burocracia muito grande no trabalho junto às universidades e junto às startups. Então, para isso, a gente fez um convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão para conseguir tirar do papel todas essas iniciativas que a gente teve, né? Uma conscientização também de que o nosso negócio não era a pesquisa, o nosso negócio é um negócio portuário. Então, esse vínculo com a Fundação de Amparo à Pesquisa foi importante. E a aposta na participação e no envolvimento da juventude do jovem maranhense. Então, a partir desse momento, a gente cria um programa que hoje essa é a estrutura dele. Então, a primeira ação que a gente fez foi o programa de residência portuária, o programa Farol, que são residentes que trabalham dentro da área portuária, são recém-formados, desenvolvendo soluções para desafios de inovação, já vou falar mais. Eles têm a tarefa, dentro desse contexto de inovação interna, inovação fechada, de gerar uma cultura de inovação. Eles fazem workshop, notícia, newsletter, eles treinam as pessoas. Um sistema de gestão da inovação, com política de gestão da inovação, manual, estratégia de inovação, até chegar nos nossos programas de pesquisa e desenvolvimento, que é fomento à pesquisa nas universidades e um trabalho com o ecossistema de inovação local juntamente com as startups. O Porto do Futuro é esse programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que ele quer é transformar o Maranhão num hub de conhecimento do setor portuário. Nós somos o complexo portuário que mais movimenta cargas e a gente quer ser o porto que gera mais conhecimento no setor portuário. A abrangência dele não é só porto, são setores marítimo, portuário, logístico, das cargas que a gente movimenta ou das que a gente poderia movimentar. E hoje as iniciativas do programa Porto do Futuro são essas. A residência portuária, a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, vão ser o financiamento a projetos de pesquisa, premiação de trabalhos acadêmicos e científicos, o fomento a todo o ecossistema de inovação local, as startups e um intercâmbio portuário, certo? Essas são as ações. Como é que isso vai funcionar? Bom, existe essa política que eu comentei, o investimento é de 40 milhões para os próximos 4 anos, esse foi o primeiro ano, a gente já investiu 10 milhões nesse programa. O prazo é até 2026, né? O prazo desse nosso convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa, mas a ideia é que seja um programa com continuidade. Os eixos da nossa política, e sempre quando a pessoa submete um projeto, é em um desses eixos, é a operação portuária, meio ambiente, relação porto-cidade, desenvolvimento socioeconômico sustentável, desenvolvimento tecnológico e gestão pública. E a gente estima que vão ser mais de 600 pessoas envolvidas com projeto de pesquisa, projeto de inovação, residência portuária, gerando artigos, gerando conhecimento no complexo portuário do Itaqui. Então, rapidamente, nós vamos ser o porto com o maior número de pesquisa sendo fomentada, sendo gerada. Um pouco dos resultados desse primeiro ano do programa. A residência portuária é o primeiro ano, são 10 residentes, é multidisciplinar, então eu tenho oceanógrafo, administrador, engenheiro civil, engenheiro da computação, engenheiro mecânico, economista. Eles trabalham solucionando desafios, nós fizemos um mapeamento de desafios do setor que exigiu inovação. Então, a ideia é formar mão de obra e gerar inovação para o porto. Então, para vocês terem uma ideia, né, eles otimizaram todo o sistema de demonstrações financeiras, que eram em quase 40 planilhas, são 3 planilhas, todas integradas com o Power BI. Eles fizeram toda uma sistemática de padronização das paradas operacionais do porto, com integração de sistemas. Eles estão fazendo um sistema para substituição da lona de costado, que é uma lona que vai entre o navio e a beira de cais, para evitar a queda de produtos no mar. Então, eles estão substituindo essa lona por um equipamento mais leve, com mais segurança, que de fato caia menos produtos na operação não mecanizada, e etc. São esses tipos, né? E fora, nesse exato momento, eles estão fazendo com o Tegran, que é o Terminal de Grãos do Maranhão, um trabalho para resolver um problema da queda de grãos no complexo portuário. Os caminhões eles saem e vai caindo grãos de soja ou milho, e isso tem que ficar limpando o tempo todo. Então eles estão fazendo uma imersão de 3 dias junto com o pessoal do Tegran para chegarem numa solução um pouco mais viável do que é feita hoje. Então eles são um time de pessoas especialistas em inovação formados pela gente. Nós contratamos uma consultoria para formar eles. Até janeiro, quando eles entraram, eles não eram especialistas em inovação e a gente forma eles para serem. Então é muito interessante, né? É uma bolsa de pesquisa de 4 mil, dura 2 anos, e eles
vão sair desse programa especialistas em porto e especialistas em inovação, e a ideia é que eles se empreguem no setor portuário. Aqui falando mais sobre esse programa. Hoje eles estão, bom, já falei, vários projetos na área ambiental, de comunicação, qualidade, recursos humanos, segurança portuária, fazem workshops quinzenais de vários assuntos com os empregados da empresa. Eles fazem muitas publicações sobre inovação, né? Então eles escrevem. A gente teve agora, nesse mês, o CID Sport, que foi o Congresso de Desempenho Portuário em Florianópolis. Eles aprovaram 6 artigos, né? Então a ideia também é que eles façam inovação, gerem pesquisa, gerem conhecimento, publiquem esse conhecimento e depois que eles sejam empregados dentro desse contexto do complexo portuário. Então a ideia de todo esse programa é aproximar a universidade, o conhecimento acadêmico do que é feito no complexo portuário do Maranhão. Hoje a realidade é que muitas empresas, quando precisam de um profissional com mais qualificação específica, com alguma experiência específica na área portuária e especialmente envolvendo inovação, muitas vezes ela busca fora, então vem de outros estados. Então a ideia é a gente aproximar e formar mão de obra para o mercado de trabalho maranhense, através desse recurso humano que existe no Maranhão. Então uma coisa interessante é que todos os residentes, eles têm que residir, os residentes portuários, eles têm que residir no Maranhão, e os projetos de pesquisa são só realizados com universidades do Maranhão. O professor pesquisador tem que estar vinculado a uma universidade do estado. A ideia é transformar o Maranhão num hub de conhecimento. Então, se de repente aquele pesquisador lá da USP tem um projeto e quer fazer em parceria com a gente agradece, seria muito interessante, mas a gente não vai ser quem vai dar o recurso, né? Então a gente só faz isso com as universidades do estado. Então, do programa de bolsas de mestrado e doutorado, a nossa meta dentro dos 4 anos é atingir 80, 60 bolsas de mestrado e 20 de doutorado. A gente tem 66 programas de pós-graduação no Maranhão, em todos aqueles eixos, então é muito amplo, né? Hoje a gente já tem 10 implementadas, né? 8 para mestrado e 2 para doutorado, muito na área ambiental, que era um gap que a gente tinha de trabalhar mudanças climáticas, transição energética. Então hoje eu tenho pesquisa sobre mudanças climáticas e expansão portuária, transição energética do porto, as variações de maré com as mudanças climáticas e como isso impacta na operação portuária, o descarte irregular de lixo que existe na área do Itaquibacanga e alguns impactos disso, monitoramento de água de lastro, segurança de dados. Esses são alguns projetos de mestrado e doutorado que a gente já está apoiando. Esse é o Prêmio Porto de Itaqui, a gente vai fazer todo final de ano, esse ano vai ser dia 12. A gente abre um período de inscrição e vamos premiar as melhores produções acadêmicas, técnico-científicas produzidas no estado do Maranhão, né? Então, são prêmios que vão de R$2.000 até R$15.000, dependendo da categoria. Então, tem para nível médio, pesquisador júnior, né? Então, a gente tem um vínculo grande com os institutos estaduais, Instituto Federal, mas tem para TCC, que é o Jovem Cientista, mestrado, doutorado, inovação tecnológica, jornalismo científico, né? São várias premiações, a gente acabou agora a seleção dos premiados e vamos fazer a premiação em dezembro. E o maior de todos eles, que é o edital de apoio à pesquisa, esse ano foram 6,7 milhões aprovados nesse projeto, foram 18 projetos aprovados, 140 pessoas envolvidas nesses projetos. Então isso funciona assim, os professores pesquisadores criam um projeto de pesquisa, que isso envolve bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsa de graduação. Eles submetem esse projeto dentro do edital, então normalmente antes eles visitam, conhecem o porto, entendem um pouco os nossos desafios, as nossas demandas, submetem o projeto. Então hoje eu tenho projetos sobre impacto das mudanças climáticas, descarbonização do porto, monitoramento de aves, aprendizagem de máquina, projetos relacionados a todo o que se refere à relação porto-cidade, que é bem interessante. Então, a elaboração da história, memória e produção cartográfica dos portos do Maranhão, previsão do tempo operacional, que isso é muito importante para um porto. Quando começa a chover, o porto tem que parar, dependendo do tipo de carga, tem que fechar. Então, quanto mais a gente souber isso com mais exatidão, é melhor para a operação. Vários projetos sobre processos sedimentológicos, monitoramento da pluma de sedimentos, que é aquilo que acontece sob, né, a baía, aquilo que a gente não vê, né? Então, envolve a dragagem, batimetria, e como funciona todo esse movimento
né, embaixo ali do mar e os impactos disso. A avaliação de navegabilidade em outra baía, que é a nossa vizinha, que a gente não sabe se é navegável ou não, então pode ter projetos portuários nessa baía, então também tem um pesquisador que vai fazer essa avaliação. Análise estrutural de defensas marítimas, que a defensa marítima é onde o navio atraca no cais, mas tem uma estrutura que chama defensa, então cada defensa custa 250 mil, acho que tem 4 em cada berço, isso é 1 milhão, tem que fazer manutenção. Então quanto mais manutenção preditiva você tem nisso, mais você economiza, então essa é a ideia desse projeto, etc. Então, somados todos esses projetos, prêmio, bolsas de mestrado, residência portuária e esse programa, a gente já tem hoje 200 pessoas pesquisando o Porto de Itaqui, todas elas pertencentes ou vinculadas a alguma instituição do ensino do Maranhão. Nesse momento, a gente está desenvolvendo um programa de fomento ao ecossistema com as startups. Então, a ideia é que no próximo ano, a gente passe o primeiro semestre fomentando startups de base, mais sediadas no estado do Maranhão, e no segundo semestre faça uma atração de startups do Brasil e fora do Brasil para trabalhar em desafios do setor portuário, e que a gente faça um intercâmbio portuário, que é fazer um mix de profissionais do complexo portuário e pesquisadores das universidades do estado, para que eles possam ir até, por exemplo, a gente estava conversando hoje, ao Porto de Roterdã, ou ao Porto de Valência, ou ao Porto de Pecém, ou de Suape, ou em centros de inovação, como tem em Recife, para entender como funcionam esses centros e trazer isso de volta para superar um pouco esse gap. Hoje existe muita pesquisa de base no Maranhão, mas não existe muita pesquisa aplicada. Então a ideia é que cada vez mais as pesquisas se tornem aplicadas. Então acho que era o último. Esse era o programa Porto do Futuro, tá? Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, se quiserem conversar, se quiserem conhecer, que tem meu e-mail, tem os meus contatos, né? Então foi um prazer, muito obrigado a todos aí por ouvirem. Salva de palmas para o querido Gabriel Cássia. Obrigado, Gabriel, por sua participação, sua apresentação tão elucidativa, tão didática. E vou chamar de volta, ele queria assistir, queria ficar assistindo a tua apresentação, aí ele saiu aqui. Ricardo Sabadia fugiu do palco. Agora chamar o nosso querido Ricardo Sabadia para fazer a participação dele. Nosso querido diretor da AECIP, da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Sabadia, é com você agora. Meu boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ricardo Sabadia, como o Maurinho falou aí. Sou diretor executivo da AECIP. A AECIP, não sei se vocês conhecem, é a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e que congrega 46 empresas associadas, né? As maiores empresas do Pecém e do complexo estão na AECIP e mais outras menores também, né? Nós geramos 60 mil empregos entre diretos e indiretos. O complexo hoje tem em torno de 100 empresas, o complexo todo gera 80 mil empregos diretos e indiretos. Aí você me pergunta assim, tanto emprego e eu desempregado, como é que eu chego a essa vaga de emprego, né? Então a gente tem duas preocupações no complexo. Eu sou profissional, então se eu sou profissional, como eu chego lá? Se eu não sou profissional, eu sou um jovem, estou terminando, tenho 17, 18 anos, terminando meu ensino médio, qual é o meu caminho? Eu estou no IFCE, eu estou numa escola profissionalizante do governo do estado. Qual é o meu caminho para chegar lá, né? Essa é uma preocupação que a gente tem também, igual a vocês, né? Nossa preocupação passa pelo quem é já profissional, em que quem é profissional e necessita de um app para chegar no complexo, para a gente o caminho melhor que a gente entende que melhor para vocês é um caminho através do Instituto Federal de Educação, o IFCE, principalmente o IFCE do Complexo do Pecém, que tem cursos voltados exatamente para as empresas que estão no complexo, né? Lá no IFCE Pecém tem os cursos básicos técnicos, que são cursos voltados para eletrônica, mecânica, mecatrônica, robótica, que são cursos que têm liga com o que está dentro do complexo já na demanda dos empregos, mas também tem outros cursos que é bem focado também na demanda e que cola bem direitinho quando você já tem uma base de um curso técnico de 2 anos ou de 1 ano e meio e você faz uma complementação para entrar numa empresa maior. Por exemplo, um curso de operador de termoelétrica. Eu fiz um curso de eletrônica, faço um curso de operador de termoelétrica de 1 semestre, 4 meses, e automaticamente sou contratado pelas termoelétricas do Pecém. Nós temos 5 termoelétricas no complexo, né? Então, o que a gente tem visto hoje, por exemplo, quem termina um curso de operador de termoelétrica,
entrega, como a gente, então, na última turma nós entregamos 25 de certificados a alunos numa quinta-feira e anunciamos a entrevista para segunda-feira, né? Então, esses caminhos que são importantes de quem já está com a formatura ou que tem uma base técnica para poder chegar lá. Importante que vocês entendam o seguinte: a gente monitora esses empregos também através de uma parceria que a gente tem de um projeto da ESIP chamado Projeto Aproximar. Esse projeto congrega representantes de 3 prefeituras, dos prefeitos, do caso do Caucaia, São Gonçalo e Paracuru, e das câmaras municipais, das empresas e do CineDT. Através desse trabalho com o CineDT PECEM, nós acompanhamos as vagas que estão expostas das nossas empresas no CineDT, como acompanhamos também o percentual de currículos que são encaminhados para cada vaga dessa. É importante porque antigamente iam 2, 3 currículos para uma vaga. E no último ano nós mandamos 22 mil currículos para as vagas que foram expostas. Ano passado, 2021, são dados oficiais, estou passando para vocês, foram contratados novas vagas no complexo, 5.145 vagas. O complexo está sempre em crescimento. Então, 5.000, quando eu vejo 5.145, Sabadia, de vagas, e você tem que ver o seguinte, que 73% dessas vagas oferecidas e contratadas, elas são de técnico, nível técnico. Só 3% do nível superior. Então, a nossa demanda no nível técnico dentro do complexo é muito alta, muito alta. Então, é importante essa formação de quem está concluindo o ensino médio, ou que venha de uma escola profissionalizante, ou não profissionalizante, principalmente quem não vem de uma escola profissionalizante, fazer um curso técnico. É um passo, já que tem 17, 18 anos, quem termina no tempo normal, se complementar com um curso técnico e, em questão de 2 anos, está dentro de uma empresa, dentro do complexo. Para quem é jovem, a nossa preocupação se torna ainda maior, né? Para aquele menino que é jovem, está terminando com 17, 18 anos numa escola profissionalizante, se ele está numa escola que não é profissionalizante, esse sim deve se cadastrar numa seleção para o IFCE. Ou qualquer um do IFCE, que são 34, se não me engano, hoje, dentro do estado do Ceará, e depois partir para uma especialização. Todos esses caminhos que a gente tem feito dentro do IFCE PECEM são passando por uma especialização que a gente chama, que é um curso de 6 meses, né? Então, se você entra no IFCE Campus do PECEM e faz um curso de eletrônica, mecatrônica, mecânica, robótica, qualquer um dessa linha que está ligada à indústria, e você se complementa com um curso desse, você dá o passo para a indústria. Mesma coisa que você vai passar também, se você me perguntar assim, e a questão do hidrogênio verde, Sabadia, como é que vão ser esses cursos? Essa base para os cursos futuros do hidrogênio verde passa também nesse mesmo caminho. E o que a gente vai ter é uma complementação de formação para o hidrogênio verde, né? Aí você me diz assim, já tem empresa de hidrogênio verde para se instalar no complexo? Sim, hoje eu já tenho uma empresa associada de hidrogênio verde. A EDP, que é uma termoelétrica, ela já está trabalhando na questão de formação de um piloto de hidrogênio, junto com a Eneva também. Mas tem a Fortescue, que é um projeto mais adiantado que está aí, que é de uma australiana e que vai fazer um investimento maior do que o da CSP, 6 bi de dólar, né? Então são muitos empregos gerados na construção, mas também muitos futuros empregos gerados para o futuro na área de hidrogênio verde. Então quem está hoje, aí você diz assim, daqui quantos anos vai ter esse emprego? Daqui a 5 anos, 4 anos? Então se eu saio da escola fundamental hoje, do ensino médio, com 18 anos e faço 2 anos de ensino técnico, eu estou com 20 anos e faço uma complementação para hidrogênio, que é o que daqui para lá vai ter, e com certeza quando essas empresas estiverem se instalando, você está pronto para ser chamado e ser contratado. A demanda de contratação no complexo é elevada, mas para quem tem formação. Chega muitos currículos, pessoal, para a gente, mas simplesmente com o ensino médio completo, né? E incompleto nem se fala. Então não tem. Olha, um currículo com um ensino médio incompleto, a possibilidade de se empregar no complexo é muito baixa. Muito baixa. E quando se emprega num serviço muito simples, né? De limpeza ou qualquer coisa muito simples dentro do complexo. Ou de uma portaria, algo assim, né?
mas cargos que possam galgar um crescimento dentro do complexo, tem que pensar que tem que passar por uma formação técnica, no mínimo técnica, e na sequência depois superior. Não se preocupe, você que são jovens, na questão dessa formação superior de imediato quando você sai do ensino médio com 17, 18 anos. Se preocupem com a formação técnica, porque, como eu disse para vocês, 73% das contratações são de nível técnico, né? Então, o que a gente tem feito hoje, a nossa grande preocupação para quem tem sua formação, o caminho para você se cadastra no CineDT, que pode ser pela internet, pelo CineDT PECEM. É o melhor canto você se cadastrar. Se você está no outro município e fizer outro CineDT, não tem problema, vai cair na mesma base. Mas se você tiver no CineDT melhor do PECEM. E também você pode se cadastrar seu currículo também na base da ESIP, que todas as nossas 46 associadas têm acesso a essa base também curricular. Então, dentro da ESIP, você bota lá no cantinho direito www.aesip, com 2 P's, aesipp.com.br, como está ali. Você, no cantinho direito, você vai ver quero trabalhar no PECEM, e aí então você clica lá, e aí você preenche seus dados e anexa seu currículo lá, e lá as nossas empresas associadas vão buscar os profissionais que desejam lá. Essa base também é usada pelo CineDT, né? O trabalho que a gente tem feito no momento para acelerar esse processo de contratação dos jovens que estão terminando agora o ensino médio é uma parceria que a gente fez com o Instituto Caterpillar Internacional. É um projeto piloto, mas a gente pensa em expandir, com o Instituto Caterpillar Internacional, com a Rede Cidadã, na Escola Abigail Sampaio do Paracuru. É uma escola profissionalizante do governo do estado e que tem cursos de eletrônica e de mecânica. E em cima desses 2 cursos, a gente tem feito um trabalho de formação dos professores coordenadores no sentido da questão do comportamento e também resolução de problemas para os jovens, né? Os jovens têm recebem um bom conteúdo de formação técnica dentro dessas empresas, mas falta às vezes muito a questão comportamental. As contratações de jovens são bem elevadas dentro do complexo, mas as demissões também são elevadas por conta comportamental, né? É importante o jovem saber se comportar dentro da empresa, é importante o jovem saber sentar com os outros colegas para poder construir soluções de problemas dentro da empresa e também sozinho. Então, esses são coisas que parecem bobagem, mas são detalhes importantes, né? Às vezes o jovem esquece de bater o ponto quando entra na empresa, às vezes esquece de bater o ponto quando sai, acha simples não bater, mas são coisas que complicam a vida de quem trabalha numa empresa, né, numa indústria, né? Às vezes até a própria bandeja, ao se alimentar, abandona a bandeja na mesa, pensa que aquele local não vai ser usado por outra pessoa para se alimentar também, ou risca a porta de banheiro, ou risca as mesas, ou esquece até que de segunda-feira é um dia de trabalho também, né? Às vezes vai para o fim de semana, sábado e domingo, e às vezes na segunda acha que não está muito cansado e não vai trabalhar. Então são coisas que quem está empregado numa empresa requer da parte de quem está trabalhando compromisso, né? Então esses comportamentos são ultra importantes que vocês observarem e verem. E também ter muito cuidado, pessoal, nas redes sociais de vocês, né? Principalmente os mais jovens que vêm aí em plena momento de juventude e com muita festa e às vezes muita bebida e fotografa a vida toda e bota no Instagram, né? Então tem muito cuidado com o que bota. Muito cuidado com o que bota, porque isso mostra vocês para todas as empresas que vão contratar vocês. Então essa transparência é bacana vocês fazerem, mas tem que ser feita com cuidado e responsabilidade. Porque quando vocês vão entrar no emprego, vocês vão tanto estar no trabalho ou fora do trabalho, vocês vão ser empregados daquela empresa do mesmo jeito e vão ser observados, né? Então hoje a gente tem esse trabalho com a Rede Cidadã e Instituto Caterpillar, com a Escola Abigail Sampaio. E o que a gente tem feito é visitado esses jovens na escola e ter conversado com eles. E o Instituto Caterpillar com a Rede Cidadã tem feito esse trabalho comportamental e de soluções de problema com os jovens. E a gente também tem levado eles para conhecer o complexo. É importante que eles saiam de dentro da escola e vá ao complexo, entender que lá
é um ambiente de trabalho muito próximo da escola deles. Então, ver as empresas que estão lá, ver o porto, conhecer a CSP, entender que dimensão tem aquilo tudo perto da vida deles, né? Porque, às vezes, muitas das vezes, os professores, os coordenadores não têm esse conhecimento também e não passam para os alunos esse conhecimento. E, às vezes, ao terminar, ficam sem saber que caminho tem que cumprir para chegar lá naquela disponibilidade daquela vaga de emprego. Então, a gente tem feito um trabalho muito de aproximação dessas escolas do complexo, levando para essas visitas, não só os alunos, mas os professores, coordenadores e diretores dessas escolas, e os alunos principalmente, para que eles entendam o que é que tem disponível dentro do complexo e possam já dali, ainda na escola, pensando que caminho pode trilhar. Às vezes está muito na cabeça de quem está dentro da escola de ensino médio que tem que sair dali para o nível superior, né? E tem muito tempo na vida ainda para poder fazer um curso técnico e depois fazer um superior. Então esse caminho é importante ser trilhado de uma forma coerente e tranquila. A gente também tem levado esses jovens para conhecer o IFCE PECEM. A experiência que a gente tem tido na Escola Abigail Sampaio é que ela não tinha nenhum jovem estudando dentro do IFCE PECEM que fica dentro do complexo. E ano passado, com todo esse trabalho que a gente fez, os primeiros, a gente detectou que eles não vinham estudar porque não faziam inscrição, porque não tinha um transporte do município para lá. Tinha transporte do município de Paracuru para Fortaleza, mas não tinha para o complexo. Então nós fizemos um pacto com os meninos, se eles faziam uma participação de seleção, e se eles passassem, a gente resolvia o problema do transporte. Foi o que a gente fez, e que nosso compromisso era que se passasse 11, a gente fazia esse trabalho, e passaram os primeiros que passaram foram 34. E hoje tem 34 meninos estudando, e nessa seleção agora que está acontecendo do IFCE, nós temos 133 alunos inscritos para a seleção do IFCE Campus do PECEM, só da escola do Paracuru. Esse trabalho não está feito só em cima do Paracuru, mas no município de São Gonçalo, Caucaia e Paracuru. E hoje o que a gente tem dentro do IFCE PECEM é uma média em torno de 1.500 jovens inscritos para as vagas do IFCE PECEM. 7 alunos para uma vaga, é o que a gente tem hoje dentro do complexo. Que isso é muito bom, porque os que estão mais bem preparados vão passar e esses que estão melhores vão chegar mais rápido no emprego. É o que eu digo para eles, para o jovem, é o seguinte: gaste tempo estudando, porque se você estudar mais um pouquinho, você não vai na busca do emprego, mas sim o emprego vai na busca de você, né? É o que a gente tem visto dentro do IFCE PECEM, os melhores alunos são contratados mesmo sem ter terminado o curso. Porque nós estamos carentes de muitos jovens para trabalhar, mas é necessário que esses jovens tenham conhecimento e tenham um bom comportamento para que possam estar dentro das nossas empresas, né? Então é de grande importância essa consciência de vocês, jovens, que esse caminho é possível, mas que vocês têm que fazer um esforço também do lado de vocês para chegar lá, ok? A gente fica à disposição para qualquer dúvida de vocês e para qualquer pleito também, através da ESIP, pelo site da ESIP, vocês podem mandar e-mail ou se comunicar com a gente, buscar na própria ESIP dentro do IFCE PECEM. A gente está disponível para ajudá-los a chegar numa vaga de emprego dentro do complexo e ter uma vida melhor, ok? Obrigado. Obrigado, Sabadia. Vocês podem ficar com o microfone, que a gente vai agora para as perguntas. Os dois participando aqui do nosso Expo Case. Muito obrigado, parabéns. Obrigado pelo compartilhamento das informações e das experiências de vocês nas suas respectivas áreas e empresas de atuação. Gabriel, eu queria começar com as nossas perguntas, o tempo corridinho, né? O relógio sempre nos apertando. Mas uma das perguntas é o seguinte: quais seriam os requisitos para ter bolsas de intercâmbio para qualificação ou para atuação lá com vocês em Itaqui? Pronto. Os nossos programas, como eu falei, né, a ideia é o fomento, transformar o Maranhão num hub de conhecimento. Então, assim, ou você, por exemplo, no programa Farol, não precisa estar vinculado a nenhuma instituição de ensino. Ele funciona como um programa de trainee. Então, você tem que residir no Maranhão e ter até 3 anos de formado. Então, você já está formado, não importa se foi no Maranhão, mas tem que ser residente no estado do Maranhão. Já para as bolsas de mestrado e doutorado, para o intercâmbio portuário, você vai ter que estar vinculado a uma instituição de ensino do estado do Maranhão. Então, eu sou aluno de graduação, eu sou aluno de mestrado, aluno de doutorado, estou vinculado a um projeto de pesquisa, então aí eu posso pedir a minha bolsa, participar de um projeto de pesquisa
ou qualquer uma das ações. Então são instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos do estado do Maranhão, não só de São Luís, a gente tem de várias, Imperatriz, Chapadinha, Balsas, várias cidades já participando do programa. Interessante. Já estão perguntando aqui, tem cearense por lá? Olha aí. Não, se você conhece, tem cearense já por lá? Não, hoje no programa Farol a gente tem a gente chama ela a estrangeira, né? Uma estrangeira que ela é mineira e ela veio fazer o mestrado dela e ficou por lá. E agora com todos, hoje são 200 pesquisadores envolvidos, né? Depois eu vou fazer um censo aí para saber de onde nasceu cada um. Deve ter algum cearense por lá. Rapaz, olha, sendo muito sincero, tem, porque você sabe que cearense tem em todo canto, né? Tem, cearense exato. É conhecido porque qualquer canto do mundo que você for, você vai encontrar um cearense. Na EMAP trabalhando tem. Lá na empresa tem, eu conheço. Nos certeza. Programas eu ainda não achei ainda. Cearense, se você for na Sibéria, tem algum cearense por lá. Sabadia, para você a pergunta, você de certa forma já colocou isso na sua fala, mas o jovem que fez a pergunta pediu que você desse realmente um conselho sobre como ele, jovem, pode fazer para traçar um caminho na área de logística por meio dos projetos que a ESIP tem ou as empresas que a ESIP congrega lá no PECEM. Qual é o melhor caminho para ele para atuar na área de logística? Qual é o seu conselho? Olha, hoje nós temos, acho que são 14 empresas de logística associadas à ESIP, hein? É um pool de empresas bem importante, a maior parte delas ligada ao porto. Eu acho, depende do nível que ele está formado, né? Se ele estiver num nível técnico, ele mesmo como técnico ele pode avançar como um aprendiz, se ele tiver até 24 anos, dentro de uma empresa. A gente pode conseguir uma vaga como aprendiz, a demanda por aprendiz dentro do complexo é muito alta, né? Esqueci também de falar que quem também está dentro do ensino médio terminando, se ele estiver no ensino médio, o seu curso o seu estágio, que chama de estágio probatório, do segundo semestre do terceiro ano, ele pode ser feito dentro do complexo também. Até o ano passado nós conseguimos colocar 46 jovens estagiando dentro do complexo. Esse ano agora foram 114 jovens. Acredito que ano que vem a gente deve ir para a casa dos 150. Então procura a gente faz um trabalho junto com a Secretaria de Educação do Estado, com o Rodolfo e o Sena, e a gente, através da Jaila dentro da ESIP, a gente faz uma conexão das demandas das nossas empresas com as ofertas dos meninos nas escolas de ensino médio. Então a gente recebe esses meninos para os estágios probatórios e como recebe também através também do aprendiz, se eles estiverem fazendo um curso técnico numa universidade ou outro curso qualquer, que eles podem vir para a empresa como aprendiz também. Perfeito. Só reforçando, gente, que a sede da associação fica dentro da área onde fica o IFCE PECEM. O campus do IFCE PECEM, né? O IFCE PECEM não tem aprendiz ainda. Aliás, o IFCE como um todo não tem aprendiz ainda, eles estão se preparando para isso. A gente tem cobrado isso, acredito que até o ano que vem isso deva estar resolvido, que vai ser ideal. O cara que estiver estudando dentro do IFCE PECEM, Mauro, ele vai poder pegar o próprio ônibus que vai estudar lá no período da tarde ou pela manhã, no contraturno dele, ele pode também trabalhar dentro das empresas. Perfeito. Dá tempo ainda, né, produção, de mais uma perguntinha. Gabriel, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Então, vou tentar fazer uma junção dessas duas aqui. Primeiro, perguntaram para você qual é a participação e o envolvimento dos jovens no programa Porto Futuro. Se a participação é elevada, é grande, e também qual é mesmo o papel do Porto Futuro na empregabilidade, no empreendedorismo na região onde vocês atuam. Ok, excelente. Assim, o papel dos jovens no Porto do Futuro é fundamental. Assim, a grande maioria dessas pesquisas, elas são realizadas por jovens, porque você tem um professor que é o pesquisador que propõe, né? Ele é o que propõe, mas ele traz uma equipe com ele. Então, sempre um projeto de pesquisa vai envolver vários estudantes de graduação, de mestrado. Então, todos extremamente, né, são bem jovens. As bolsas de mestrado e doutorado são para jovens. O programa de residência portuária é para recém-formados, então também todos muito jovens. Então, assim, é fundamental a participação do jovem. A gente está falando de inovação e uma das características da inovação é algo que o jovem tem muito nele, que é a necessidade de colaboração. Muda um pouco a maneira de ver a atuação da empresa, né? Aquela coisa da competição entre as pessoas e entre as empresas muda um pouco o foco para as pessoas e as empresas colaborarem para chegarem em alguma solução. Isso o jovem tem muito presente nele, assim. Então, a participação do jovem, ela tem sido fundamental.
Eu não tenho agora um número estatístico para falar de todas essas 200 pessoas já, quanto, né? Mas assim, ele é estruturado nos jovens, e a ideia é que esse jovem, que desde a graduação já está vinculado ao complexo, porque quando ele está fazendo a pesquisa dele, ele está fazendo a pesquisa lá dentro. Então ele vai, visita, conhece o gerente, conhece o problema, visita as empresas, colhe os dados, a gente faz vários eventos para ele mostrar os resultados da pesquisa. A ideia é que, nesse processo, ele já gere a própria empregabilidade dele dentro do complexo portuário, porque ele vai sair não só formado em engenharia mecânica, mas formado em engenharia mecânica com todo o foco do estudo dele no complexo portuário. Então, né, já sai com toda essa expertise. Então, a gente espera, a ideia do programa é aproximar a universidade, gerar ideias, projetos e formar mão de obra. Muito bacana, muito bacana. E eu queria deixar então para as considerações finais, aproveitando, Gabriel, que você já está aí, que se você deixasse a sua mensagem, fizesse as considerações finais e a mensagem para o nosso público jovem aqui. Perfeito. Assim, para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, acho que o professor Célio falou bastante, o Abadia falou disso também, né? A ideia é de sempre ter uma proatividade naquilo, na universidade, no que você está envolvido. Então, buscar dentro da universidade se envolver em várias áreas diferentes, em várias atividades diferentes, porque isso vai fazer um pouco de diferença lá na frente, quando você for para a entrevista e depois quando você estiver dentro do mercado e já estando dentro da empresa, aquela atitude de sempre estar ali predisposto a trabalhar, a fazer, a aprender, a não ficar numa área só, as áreas já não estão tão pré-definidas assim. Então você vai navegar dentro da estrutura da empresa por várias áreas, então tentar abrir um pouco a mente, né, para isso, né? Então a ideia um pouco para o jovem é essa. Muito bacana. E eu queria também, Sabadia, que você, por favor, fizesse suas considerações finais, deixasse sua mensagem aí para essa turma jovem. O que mais me preocupa a gente, Mauro, é quando um jovem termina o ensino médio e fica naquela situação que a gente chama no nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda, né? Então essa é uma situação muito ruim para o jovem. Porque ele sai do ensino médio, não sabe o caminho que vai, aí está sem estudar, está sem trabalhar, Gabriel, e isso é muito ruim. Eu acho, parabéns pelo trabalho de vocês no Posto Itaqui, eu fiquei muito satisfeito em ver as ações de vocês. Importante, vou falar para o Porto Pecém copiar algumas coisas de vocês, hein? Olha aí. Porque vale a pena, coisa boa a gente tem que copiar, né? Mas fazer um benchmark. Fazer um benchmark, claro que sim, né? E dizer para os jovens que não esperem a coisa acontecer, façam acontecer, né? Como o Gabriel disse aí com as palavras dele, façam acontecer, busquem o que vocês querem, se planejem, né? Porque às vezes o jovem deixar a coisa correr e depois eu vejo, vai deixando, né? Então se planejem, escolham o caminho de vocês, não deixem as pessoas escolherem. Se vocês têm dúvida, busquem alguém que possa ajudar vocês. Conversem com o professor de vocês, conversem com o coordenador de vocês, com o diretor da escola, com o pai, com a mãe, com amigos, né? E eu estou na ECIP também à disposição de vocês. O que me dá gosto é ver quando um jovem toma uma atitude de telefonar para a ECIP e dizer assim, eu estou na escola de ensino médio, eu estou sem estágio, Sabadia. Você arranja um estágio para mim? Então a gente dá 2, 3 telefonemas e facilmente a gente arranja um estágio e desenrola, sabe? E busca um caminho. Então, e o que dá felicidade é a gente receber as fotos depois, eles dentro da empresa prestando um trabalho. E às vezes, muitas vezes, fica como estagiário, está como estagiário, está como um aprendiz. Mas esse é o caminho de aproximação com as empresas e os bons ficam como funcionário. No projeto Rede Cidadã que a gente está fazendo na Escola Abigail Sampaio, ele faz um acompanhamento psicológico de 6 meses depois que ele termina o curso. E o que a gente vê é que os meninos estão sendo contratados em média com 2 a 3 meses pós terminar o ensino médio, eles estão conseguindo se contratar e se aproximar de alguma empresa para trabalhar. Então isso é muito bom. Não fique no nem-nem, porque no nem-nem vai para o caminho que não é bom, que não é bacana, né? Então estudem ou trabalhem. Muito bem, Sabadia, salva de palmas, gente, aqui para a nossa dupla, Gabriel Cássia e Ricardo Sabadia. Queria agradecer demais vocês pela participação no nosso Expo Case aqui.
direto do nosso 5º seminário Oportunidade para o Jovem na Logística. Muito obrigado a vocês, agradeço demais. Peço que retornem aos seus lugares no auditório para a gente continuar, dar nossa sequência. Obrigado, Sabadia, fazendo um trabalho muito bacana. E se tem uma coisa que a ECIP faz muito bem é conexões. Conexões entre as pessoas, conexões entre as empresas.